professor Anderson Barros e eu vou falar aqui com vocês sobre a geometria analítica, sistema cartesiano e distância tem 2 pontos. Vamos lá. Bem, antes de começar a falar da geometria analítica em si, a gente vai falar um pouco aqui da contextualização dela, né, com a realidade. A gente vê aqui a imagem de uma planta, né, que é muito usada em construções e muito usada por engenheiros para ajudar, né, no processo de desenvolvimento da obra e para planejamento também, né. Por exemplo, na obra tem paredes perpendiculares, tem paredes paralelas, a gente pode também calcular a inclinação do teto. Então, tudo isso vai estar envolvido na geometria. A introdução à geometria analítica. A gente tem que Descartes, em A Geometria, apresentou então uma nova abordagem que pretendia libertar a geometria da utilização de desenhos e do raciocínio sobre eles, substituindo esse procedimento por equações algébricas. Aqui a gente tem a foto de Descartes, foi ele que trouxe essa ideia, né, de substituir o raciocínio por meio de desenhos por letras, por formas algébricas. E falando um pouquinho mais sobre Descartes, a gente vai ver aqui uma obra dele, né? Ao lado a gente vê a obra A Geometria de Descartes, no qual, pela primeira vez, segmentos de comprimentos variáveis foram representados por x e y. Então, o uso de letras aqui é importante, né, no desenvolvimento do raciocínio de Descartes. Dando continuidade, a nossa geometria que a gente vai estudar, em resumo, a gente pode dizer que a geometria analítica está fundamentada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. E é justamente isso, né, que a gente vai ver. A gente vai procurar ter raciocínios e representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano vai ser dado por pares, né, ordenados de números reais. A gente vai ver mais o que é isso aqui no decorrer da aula. Bem, dando continuidade, a gente tem o sistema cartesiano ortogonal, o nosso primeiro conteúdo aqui que a gente vai ver. Aqui a gente tem a imagem dele. Tem duas retas, né? Uma reta na horizontal, denominada por x, e uma reta na vertical, denominada por y. E o que a gente tem aqui? Ó? A gente pode dizer que a reta x é o eixo das abscissas. Guardem esse nome, né? Eixo das abscissas é a reta x. E a reta y é o eixo das ordenadas. Essa retazinha y aqui é o eixo das ordenadas. A gente tem aqui na interseção aqui entre essas duas retas o ponto O, que ele vai ser justamente a interseção, né? E vai ser chamado de origem do nosso plano ortogonal. Então, aqui, ó, aí usando essa ideia, a gente tem aqui depois do zero aqui, né? Depois da origem, tem os números positivos, né? Números positivos. E antes do zero, a gente tem os números negativos. Aqui olhando para o eixo dos x, né? Para o eixo das abscissas. E olhando também da mesma forma para o eixo dos y, a gente tem aqui para cima vai ser os números positivos e aqui para baixo a gente vai ter os negativos. Bem, vamos lá. Aqui olhando para esse exemplo, né, que eu coloquei, a gente tem aqui o númerozinho 4, tá saindo o segmentozinho dele e se encontrando aqui com o número 3, né, formando o ponto que tem a abscissa 4 e ordenada 3. Bem, o nosso cartesiano ortogonal, aqui mais uma vez, a gente vai ter que estudar essa questão do quadrante, né? Aqui no nosso primeiro quadrante, a gente vai ter aqui, tanto para a ordenada como para a abscissa, ou seja, tanto para o x como para o y, a gente vai ter que o primeiro quadrante vai ser ambos os números positivos, né? Porque levando em conta lá, né, depois do zero, positivo. Para cima do zero, positivo. Então, vai ser só um número positivo nessa área aqui. Nessa áreazinha aqui. Nosso primeiro quadrante.
O segundo quadrante já é diferente. A gente vai ter aqui, ele vai ter positivos para o eixo dos y e negativo para o eixo dos x, né? Porque ele aqui vai estar antes do zero aqui, olhando para o eixo do x. Aí agora, no terceiro quadrante, a gente tem ambos negativos. Por quê? Ambos estão aqui para baixo, né? Tanto o eixo do x como o eixo dos y. E por último aqui no quarto quadrante, a gente vai ter aqui o x vai ser positivo e o y negativo. E o que mais a gente pode falar sobre esse plano cartesiano ortogonal? Que a gente tem aqui a origem e vamos aqui para mais exemplo, aquele exemplo, né, novamente, do ponto A, 3 e 4, de abscissa 4 e ordenada 3, e a gente pode dizer, o 4 é a abscissa do ponto A. O 3 é a ordenada do ponto A. E então, sendo assim, os números 4 e 3 são chamados de coordenadas do ponto A. Aqui, para ver mais exemplos, a gente tem aqui um segmentozinho saindo do 4 e um segmentozinho saindo do menos 5. Aí, na interseção entre eles, a gente vai ter o ponto P, que vai ter abscissa menos 5 e ordenada menos 4. E mais um exemplo aqui para ficar mais nítido nessa ideia, a gente vai ter o segmento saindo de menos 4 no eixo do x e 3, né, saindo do eixo dos y. A gente vai ter o segmentozinho C, menos 4 e 3. Bem, aqui sobre o sistema cartesiano ortogonal e a batalha naval. Qual é a relação entre eles, professor? Bem, na batalha naval a gente sabe que vai ter que indicar, né, onde é que está o barco inimigo por meio de algumas coordenadas. Lá na batalha naval a gente usa 10, né, e as letras do alfabeto, né, A, B, C, ou seja, 10 A, B, 10 B, C, ou 2, 3, ou 2 H, assim. Então, para identificar esse ponto aqui, ó, que tem o barquinho aqui no ponto branco, como é que eu indicaria ele aqui usando o sistema cartesiano? Eu ia dizer que o barco tem, voltando aqui, o barco tem para o eixo do x, né, aqui na horizontal, e o eixo dos y aqui na vertical, a gente tem que esse barco que ele vai estar na coordenada menos 2 para o eixo do x e 4 para o eixo dos y. Pois bem. Distância entre dois pontos. O que é a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, pessoal, é justamente, dado dois pontos A e B, a distância entre eles, que será indicada pela distância entre A e B, é a medida do segmento de reta de extremidades A e B. Então a gente vai ter que, entre dois pontos, vai se formar um segmento de reta, e para calcular essa medida a gente vai levar em conta as suas extremidades, né, dos pontos A e B. Sabendo disso, a gente vai dividir esse estudo, né, da distância entre dois pontos em casos. No primeiro caso, a gente tem aqui o segmento paralelo ao eixo do x. Aí vai ser representado dessa forma. Um ponto A aqui. Esse ponto A vai ter a abscissa x1 e ordenada y1. E no ponto B, ele vai ter a abscissa x2 e a mesma ordenada, né, y1. Então a distância entre esses dois pontos, A e B, vai ser esse segmento de reta aqui, vermelhinho. E a gente vai pegar, basta pegar o x2 aqui, né, que é maior, que vai ser olhar para as extremidades do B, e subtrair do x1, né, porque aí a gente vai ter essa medidazinha aqui. Ou seja, a distância entre A e B é justamente pegar o x2 menos o x1. E lembrando que a gente está falando de distância, né, somente números positivos, né, nessa conta aqui.
E no segundo caso, a gente vai ter que o segmento paralelo, ele vai ser agora paralelo ao eixo do y. Dessa forma. Aqui novamente o ponto A de abscissa x1 e coordenada y2. E o ponto B de mesma abscissa x1 e a ordenada dele y1. Então agora olhando para esse caso, né, e pensando da mesma forma lá que anteriormente, a gente vai calcular essa distânciazinha aqui. Ou seja, a gente vai pegar o maior, que é o da extremidade aqui do ponto A, menos esse aqui, né, que a gente vai ter justamente essa medidazinha aqui. Então, dessa forma, a distância entre esses dois pontos, nesse segundo caso, é y2 menos y1. Dando continuidade no nosso último caso, terceiro caso, a gente vai calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Então, olhando aqui para essa representação dos dois pontos quaisquer, dos dois pontos A e B, a gente tem aqui, a gente pode usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, né? Lembrando que ele é um triângulo retângulo, pois forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Indicação. Então, sabendo disso, aí aqui a gente vai ter, aqui vai ser a nossa hipotenusa, aqui vai ser um cateto e aqui vai ser outro cateto. E aplicando o teorema de Pitágoras nessa representação desse triângulo, a gente vai ter que a distância entre A e B, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual a, justamente, lembrando lá dos nossos casos anteriores, né? Essa medidazinha aqui vai ser relacionada à distância entre os pontos A e C, né? Dada por essa distânciazinha aqui. E essa distância aqui, y2 menos y1, vai ser o nosso segundo caso, né? Do segmento de reta paralela ao eixo dos y. Então, fazendo esses cálculos aqui, a gente pode concluir que a distância entre A e B, que são dois pontos quaisquer, né, vai ser dada pela raiz quadrada da soma, né, entre essa subtraçãozinha mais a subtração dessa contazinha aqui. Assim, ó, no nosso desafio aqui, a gente vai classificar aqui o triângulo abaixo quanto aos lados. O desafio é esse: classifica o triângulo abaixo quanto aos lados. Aqui está a forma, né, do nosso triângulo, da questão. Aqui ela serve para a gente pegar os pontos, né, as extremidades de cada ponto. Então, fazendo isso, a gente vai ter que... Lembrando que você pode pausar o vídeo e tentar resolver, né, essa questão aqui, já usando a nossa formulazinha da soma da distância de dois pontos, que a gente acabou de ver. Bem, e com isso, a gente tem que a resposta do nosso desafio é o seguinte: sabendo que os pontos do triângulo em questão são A e de abscissa menos 2 e 4 e ordenada 4, B, abscissa menos 5 e ordenada 1, e C, abscissa menos 6 e ordenada 5, aplicando essa fórmula aqui, né, que a gente acabou de ver, a gente tem que a distância entre A e B, aplicando cada dadozinho a fórmula, vai ser menos 5 mais 2 ao quadrado, mais 1 menos 4 ao quadrado. Tudo isso dentro de raiz quadrada. Fazendo os cálculos, a gente vai ter que... essa contazinha vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 18. E simplificando ainda mais essa raiz quadrada de 18, a gente vai contar 3 vezes a raiz de 2. Aí, fazendo a mesma coisa para a distância entre A e C, a gente vai ter que... isso vai ser igual a raiz quadrada de menos 6 mais 2 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Fazendo as contas, a gente encontra raiz quadrada de 16 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 17. Dá para simplificar, né? E a 2b entre B e C, perdão, vai ser igual a raiz quadrada de menos 6 mais 5 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Fazendo os cálculos novamente, a gente vai ter que... isso vai ser raiz quadrada de 1 mais 16. Vai dar igualmente, né, a raiz quadrada de 17. Então, como a distância entre A e C
foi raiz quadrada de 17. E a distância entre B e C também foi raiz quadrada de 17. O triângulo ABC, que ele pede para a gente classificar quanto aos lados, ele é isósceles, ou seja, um triângulo que tem apenas dois lados iguais, como diz aqui, né, nossos cálculos. Então, essa foi a aula. Lembrando que vocês podem pausar e tentar fazer novamente com mais calma cada um desses cálculos. Aguarde para mais desafios, exercícios e obrigado.